a gente, pastor Max, né, que veio nos prestigiar, né, com a presença dele. Aliás, já é bem esperada já desde a semana retrasada, né, que a gente já tinha marcado aqui, não deu, mas hoje, graças a Deus, deu. E é lógico, com ela, a Cris sempre feliz e o Luciano, que eu não vou nem, ainda não sei nem o assunto de hoje, eu vou passar para ela direto já, para que eles possam trazer aquilo que vão debater hoje. Pastora Cris. Oi, gente, tudo bem? Esse assunto eu acho que vai dar muito pano para manga, porque é algo tão relevante que a gente precisa pensar e trabalhar, que é sobre a importância de uma teologia sólida dentro da igreja. A gente tem presenciado tantos absurdos, tantos enganos, tantas mentiras que têm sido veiculadas aí pelo YouTube e outras formas, né, de digitais e da internet, que a gente tem estado muito preocupado com o que as pessoas estão ouvindo, porque às vezes as escolhas das pessoas também estão erradas. E quando a gente fala de igreja, quando a gente fala de vida com Deus, a gente tem que estar baseado na palavra de Deus, não no que eu acho, não no que eu penso, não numa filosofia baseada num pensamento ou alguém. Não, tem que ser na palavra de Deus. E eu estava aqui conversando, isso aqui já teve um outro programa antes de começar o programa, para vocês terem ideia. Era o pastor Max, era o Luciano, era eu, era o seu Niva conversando, porque é um assunto muito legal, muito jóia. Mas eu quero focar assim, ó. No que você realmente acredita? A tua crença, a tua fé está embasada em quê? Você tem alguém, você tem um estudo sistemático da palavra, você pega a tua Bíblia como regra de fé, ou a sua fé é baseada no que os outros falam, nos que os outros te ensinam, porque isso é perigoso também. Então a gente vai ter um assunto bem legal aqui falando sobre isso. A minha fé precisa ser embasada na minha vida com Deus, na palavra de Deus, no que alguém, no que uma igreja me ensina, que também é baseada na palavra de Deus, e não em sonhos nem filosofias que não levam a gente a se aproximar de Deus. Então, o Luciano, meu esposo hoje, ele vai dirigir esse momento, fazer perguntas aqui pro... Aliás, são primos, tá? São primos, pastor Marcos, ali da igreja Arca, né? E eles são primos, conviveram muitos anos juntos. Então eu quero passar a palavra para eles. De vez em quando eu vou dar alguns pitacos, mas com a palavra o Luciano. Beleza. Então, como a Cris falou, né? Temos um convidado aqui que é o pastor Max, meu primo. E eu já admito que o Max é bem mais mestre do que eu. Admito isso. E quero pedir aqui pro pessoal que segue o canal, que olha os nossos vídeos, que você dê tema, que você possa escrever os temas que você quer que a gente aborde aqui, né? Eu gosto muito de abordar temas que envolvem teologia, o pensamento cristão, a respeito da defesa da sã doutrina, sobre pregação, história da igreja, história dos avivamentos. Esses são os temas que eu sou mais inclinado. Então, peço que vocês comentem lá. Fala sobre isso, comente esse tema e tal. E a gente, no decorrer do dia, da semana, a gente vai preparando. Mas, por favor, gente, dá uma sugestão de tema. Então, vamos começar com as perguntas agora, pra gente dar início. Fiz 3 perguntas aqui. E vamos lá, Max. Você está pronto para a pergunta de 1? Super pronto. As respostas. Primeira pergunta. Max, o que você pensa... Não, o que você acha, né? O que você pensa sobre o valor de uma teologia na igreja local? Seja igreja pequena ou grande. Boa, Primeiramente, eu quero cumprimentar todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É bem claro que a paz é do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Já que para ser teologicamente correto, agradecer o convite, né, do Luciano, da Cris. Dizer que é uma grande felicidade estar aqui na Rádio Resgate, presbítero Nivaldo, e a irmã Marisa, que tão bem já me receberam aqui, né? Já chega já com a recepção na mesa. Então vamos falar sobre esse tema. O valor da teologia na igreja local, né? Sim. O estudo, na verdade. Falando em teologia, a gente está falando de estudo, né? De conhecimento, de buscar conhecimento. Na verdade,
ele é fundamental, na minha opinião. Sim. Né? Ele é fundamental. Por quê? Porque a palavra diz que aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Tá certo. Pregar o quê? Essa pregação tem que vir da palavra, Da Bíblia. da Bíblia. Então, se esse foi o método que o próprio Deus estipulou, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, existe uma mensagem a ser passada. E que mensagem é essa eu vou passar? Como eu vou passar e quais vão ser os fundamentos dessa mensagem? Então, é aí que entra a teologia, a boa teologia, o bom estudo da palavra. Né? A gente sabe que tudo tem as suas reservas. Né? Tudo tem as suas ressalvas. Sim. Uhum. Mas quando o eunuco da corte da rainha de Candace estava com dúvidas, a pergunta que moveu tudo foi: entendes tu o que lês? Sim. Ele estava com a palavra na mão. Nem todos que estão com a palavra na mão vão ter o discernimento ou conhecimento ou ter a revelação. Precisam de instrução. São de ajuda para entender. Precisam de ajuda para entender. Então, acho que a teologia entra exatamente nesse ponto. Quando chega para o povo e entendes tu o que lês? Uhum. Por isso que para mim é fundamental. E ali na passagem. Não, dá nada. Mas na passagem ali também tem uma indagação que o eunuco faz. O profeta está falando dele ou de alguém? Ou de alguém. Porque ele estava lendo. Qual é o ponto de vista? Porque ele estava lendo algo muito específico que, se você não é bom de Bíblia, você nunca vai entender, que é Isaías 53. Assim, eu quero fazer um questionamento bem prático. Por que é fundamental uma teologia na igreja? Gente, por que a gente estuda a Bíblia? Por que é que eu tenho que ter uma boa entendimento, uma teologia firmada na palavra? O porquê? Porque se eu ensinar errado, qual é o objetivo da palavra? Não é instruir no caminho, não é levar as pessoas ao céu, não é dar uma qualidade de vida aqui nesta terra, no sentido de, espiritualmente, nós discernirmos, fazer boas escolhas embasados na palavra, a respeito do casamento, a respeito da vida eterna, a respeito das minhas coisas, a respeito do pecado, a respeito da justiça. Então, por que eu tenho que ter uma teologia boa? Por que eu tenho que ter uma teologia sólida? Porque tem a ver com a minha vida. Porque tem a ver com o meu futuro. Tem a ver com aonde eu vou. Porque o que me preocupa, e o ponto último, são as pessoas. Porque o que eu estou ensinando para elas vai determinar a eternidade delas também. Então, o que a gente tem visto é por que uma igreja não tem uma boa teologia, as pessoas estão se perdendo, elas estão acreditando em coisas erradas também. Né? É só essa fala que eu queria dar nesse sentido, porque é algo muito preocupante, que as pessoas, sem uma boa teologia, sem um bom estudo embasado na Bíblia, estão sendo distanciadas da palavra de Deus. E eu não quero dizer essa palavra, mas estão sendo enganadas. Aí eu volto aqui para um ponto. Né? Muito antes de determinar aquilo que vai acontecer na eternidade, porque ali é o resultado daquilo que foi ensinado, mas principalmente é a fé. Sim. Porque enquanto eu não chego na eternidade, eu estou aqui no meu exercício de fé diário. E aonde as pessoas têm depositado a sua fé? A palavra diz que a fé vem pelo ouvir, mas ouvir algo determinado, que é a palavra de Deus. Se tem alguém ouvindo, quer dizer que tem alguém falando. E essa pessoa que está na responsabilidade de falar, de instruir, ela tem um objeto específico que ela precisa transmitir. Sim. Que é a palavra de Deus. Então, eu deixo os meus pensamentos fora, eu deixo os meus ideais fora, eu deixo meus interesses principalmente, né, os sentimentos particulares, né, filosofia de vida. Isso mesmo. O meu centro, né, o meu eu, o meu umbigo, né, para me dedicar realmente à essência do que diz a palavra.
Isso é legal porque eu gosto daquele texto. Esse é um texto muito bom para quem já prega. E é um texto até bom para orar, né? Se eu não me engano, é 1 Coríntios 2, 4. Que Paulo fala que a minha mensagem e a minha pregação não constituíram de sabedoria da filosofia humana. Mas a minha mensagem e a minha pregação são constituídas da demonstração do poder do Espírito para que a sua fé não seja baseada nos conceitos humanos, mas no poder de Deus. Isso aí E parece que muita gente arrancou essa parte da Bíblia. parece. Os conceitos humanos, na verdade, estão sendo muito determinantes para se construir um pensamento, né? Para construir a fé hoje em dia. Isso é um risco. É arriscado. Então tá, vamos para a segunda pergunta. Por que precisamos fundamentar uma boa teologia até mesmo nos cânticos da igreja? Como que na igreja local a gente funde, né, teologia com os cânticos? Se referindo à adoração. É. Boa. Porque tem uma coisa que eu nunca me esqueci. Daí você vai dar um empurrão bom pro Max comentar. Nunca me esqueci uma vez que eu tava vendo um podcast do Jesuscope. Tava o Douglas, tava o Fábio Coelho, o Alessandro Vilas Boas, tinha mais um cara lá, Rocha, um baixista. E daí foi algo bem legal que o Douglas falou, assim, nunca me esqueci nesse podcast. Ele falou assim, eu sou pastor de uma igreja, tal, sou pastor, papapá. Por que quando eu faço uma conferência aqui na minha igreja, eu me preocupo com o pregador? Se ele é bíblico, ele é teológico, mas por que eu também não me preocupo com a banda que eu vou chamar? Uhum. Se eles vão cantar a Bíblia. Sim. Cara, eu nunca me esqueci isso. Eu achei tão massa o comentário dele, porque o Douglas Gonçalves, ele é um pastor de uma igreja mega conhecida no Brasil. E foi muito legal ele... Eu tenho uma raiz batista, né? E eu comecei a cantar, na verdade, eram os hinos do cantor cristão. E os hinos do cantor cristão, eles possuem uma teologia. Quer dizer, se você só cantar, você já aprende a Bíblia. Uhum. Se você só cantar, porque eles são pedagogicamente construídos para ensinar a Bíblia também. E eu me lembro que a gente era pequena, e eu até dei essa aula, até falei sobre isso no seminário, quando eu dava aula, que às vezes a gente cantava, mas não entendia, mas estava cantando. Quer ver? Eu era criança, tinha aquela música assim, ó. Se da vidas vagas procelosas são. Eu cantava, mas não sabia o que era vagas, não sabia o que era procelosas. Mas aí depois de muito tempo, quando passou para o inário, que aí houve uma atualização, né, do cantor cristão, que eu fui descobrir que vagas são ondas e procelosas são agitadas. Não, se da vida as ondas agitadas são. Eu falei, meu Deus, mas não importa. O que importa era o cuidado com a teologia. Eu cantava e eu aprendia ao mesmo tempo. Uhum. Existia a nota musical, existia a harmonia, mas aqueles hinos eram feitos, né, para que a gente aprendesse a Bíblia. Tem muitos hinos que são feitos e a gente aprende a Bíblia. Mas tem o que você vai falar aí sobre por que a importância de ter cânticos construídos de uma forma teológica e boa. Sim. Eu não queria me meter, mas deixa eu dar uma pitada. É uma área que eu gosto. Uma das coisas que me incomoda muito é quando você cria duas teologias, uma na pregação e uma nos cânticos. Você acaba fazendo duas, né? E você não se importa com aquilo que o pastor vai pregar, e aí o pastor está pregando sobre uma coisa e você está cantando sobre outra que não tem nada a ver. Ou então você não tem aquela preocupação de preparar a igreja para receber a palavra, né? Você começa com um hino lá em cima, depois vai lá embaixo, e antes do pastor pregar, você mete um hino lá que desperta, não, deixa o cara bem, o cara não vai conseguir entrar naquilo que o pastor vai pregar. Eu aqui na rádio, por exemplo, eu tenho um hábito de que aqui, se você vai pregar sobre um determinado assunto, eu busco louvores que já te prepare para aquele assunto, né? Porque senão eu acho que eu estou escrevendo duas teologias, uma no canto e uma naquilo que o pastor está pregando. E isso a gente
faz muito tempo que as pessoas esqueceram, né? Porque depois que a gente começou a ter um louvor, isso começou lá no Vineyard, naquele hangar, quando ele fez aquele DVD hangar, a gente começou a achar que aquilo servia para dentro da igreja também. Então a gente pegou alguns trabalhos que eram feitos em shows, que é muito legal, e trouxe isso para a igreja, né? E aí eu acho que ficou meio esquisito, porque uma coisa é você levar a igreja a louvar, a adorar, e outra coisa é você se apresentar, né? E nós começamos a ter não mais adoradores, nós começamos a ter cantores dentro da igreja. E isso é uma coisa que me chamou muita atenção e que me preocupa até os dias de hoje, né? Agora é com vocês. Max. Assim, a minha primeira paixão na igreja sempre foi a música, né? Foi o louvor, principalmente cantar. Apesar de ser extremamente tímido, né? Ter pânico de ter pessoas me olhando, fixando o olho em mim, mas eu amava cantar. Amo ainda até hoje, né? Apesar que tô achando que tá na hora já de começar a pendurar a chuteira. Mas o louvor sempre bateu muito forte assim, no meu coração. Na nossa realidade de igreja local, o que nós adotamos, né? A gente primeiro analisa a letra, depois então a melodia e o ritmo e tudo mais. E qual é a nossa temática? As canções são cristocêntricas, né? Se ela não está ligada a esse tema, né, de ser cristocêntrica, a gente lança ela fora, né? Claro que existem também as questões que são mais temáticas, dependendo do tema de cada mensagem. A gente também tenta criar esse tipo de conexão. Sim. Né? Mas o carro-chefe é canções cristocêntricas, né? Tem umas ali que, quando fala muito do eu, muito de mim... Muito psicologizadas. Sim, a não ser que seja assim um testemunho claro, a letra trate de um testemunho claro de transformação. Sim. Que fique evidente que quando Jesus chegou na minha vida, então eu fui transformado. Sim. Né? Senão, as canções são geralmente cristocêntricas. É sempre fundamentado nesse pilar, né? Sempre fundamentado nesse pilar, por aqui não... Eu conheço o Max, né? Posso falar que tem essa inclinação pro louvor. E que nem nós hoje, né? Eu e a Cris, a gente congrega na PIB, mas a gente participou ali da Save, o Juliano também era muito forte esse cuidado com os cânticos. E ali na PIB, isso... O pastor André segue essa linha bem parecida da Arca, assim, também. Só que o pastor André tem uma coisa de analisar mais, pelo que já ouvi. Mas é um cuidado que a gente tem que ter, porque essa fase do Douglas eu achei muito interessante, cara. Por que a gente se preocupa só com o pregador? E não se preocupa com o cantor e a banda que vai vir? Daí te chama... Não faz um desserviço, às vezes. E a teologia que a canção tá... Daí eu vou falar um negócio que é bem conhecido do Lucinho Barreto, né? Que uma vez o Lucinho Barreto falou assim, meia dúzia de Zé Ruela que acha que é pregador. A gente traz um monte de gente sem noção, Zé Ruela, coloca no púlpito, traz pra uma conferência e vai cantar uns cânticos... Nada a ver, psicologizado, o eu, não sei o que, cara. Sempre no eu. Eu costumo dizer assim, eu sou muito criteriosa. Eu posso ir a uma igreja e ouvir músicas que não são do meu gosto, porque as músicas não são para mim, as pessoas estão louvando ao Senhor. Uhum. Mas eu gosto de músicas que exaltem a Cristo e a Deus. Então eu gosto de falar assim, Deus é grandioso, Ele é maravilhoso, Ele me salvou, Ele é salvador, Ele é redentor, é a obra salvífica de Cristo, Deus é grandioso, Ele é querido. Eu, cristiana, porque eu quero chegar lá e falar o que Deus é, com as palavras, com as melodias. Eu entendo assim. Posso respeitar quem não gosta das músicas de louvor? Não gosto. Deus me vê, Deus não sei o quê. Eu sei que pode ter um embasamento, mas eu gosto mais daquela que eu falo para Deus. Que eu anuncio Cristo, que eu falo quem Deus é, em todos os nomes e atributos que Ele tem. Eram milhares de canções, mas Exaltado é uma canção que nunca fez de moda. Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele
exaltado. Os passos, mas o exaltado continua. Né? Verdade. Entendeu? Salmo, Moda sai moda, Então, exaltado continua. Igual Maravilhosa Graça, né? Sim. Aham. Da graça. salmodiar, né? Aí eu penso que a gente, cada um aqui, todos aqui são cristãos, né? A gente congrega, mas é trazer o espírito de salmodiar. É só prestar muita atenção na forma que Davi fazia. Né? Davi Salmo. falava sobre o quê? Sempre sobre o Senhor. Os atributos de Os Deus, atributos de Deus. É a rocha mais alta que eu. Então, castelo seguro. Fortaleza. eu tenho uma necessidade de estar falando isso para ele com a congregação. Posso falar no meu particular? Posso, mas eu quero falar e anunciar junto com a minha congregação que ele é grande, que ele é poderoso, eu quero poder falar isso. Então eu sou assim. Eu gosto disso. Eu gosto disso. A gente precisa ensinar a igreja que não se trata de o louvor não se trata de um momento de entretenimento. Sim. Então não é a performance, mas é conduzir a igreja em adoração. E é totalmente diferente. Né? Quando fala, tu é cantor. Eu não sou cantor. Eu sou ministro de louvor. E é totalmente diferente. Né? Porque muito mais do que expressar talento ou dom, eu vou lá sob a responsabilidade de conduzir o povo em adoração. É. Daí fala, mas tu precisa, como já recebi crítica, tu precisa olhar mais pro povo, interagir mais com o povo, abrir mais o olho. Como assim? Já ouvi críticas. Como se a gente fosse um animador de palco, né? Eu falei, não sei fazer isso. E a minha resposta foi exatamente essa, porque eu não sou um cantor. Né? Se for pedir para cantar agora aqui, eu tenho vergonha, porque eu não sou cantor. Eu sou ministro de louvor. Então é diferente. A forma de pensar é diferente. Né? Eu não tô ali. Eu chego para um ensaio, eu vou ali estar preocupado, sim, com a melodia, com o ritmo, com as notas, o momento que eu vou entrar, eu vou fazer isso. Mas no momento em que o culto foi aberto, eu tô diante do povo ali, né? E eu vou começar então a abrir a minha boca para conduzir o povo em adoração. Eu vou ali então para atrair a presença do Senhor. Isso. E será que o Senhor vai se agradar daquilo que a gente vai apresentar nessa noite? Sim. Essa é a minha preocupação. Caraca. Essa é a minha Levar preocupação. a igreja a adorar. Aí o Max bateu num ponto que, meu Deus do céu, cara. Não, e assim, Calma não aí. é só preparação de ensaiar. É a pessoa ter orado, o que a pessoa carrega. Pra mim, isso é muito forte. Uhum. E assim, pode ser uma falha, pode ser um impedimento. Se eu sei que, por exemplo, o Luciano canta bem, mas eu vejo que a vida dele eu conheço, eu não consigo. Eu vou ter que fazer uma separação da pessoa para aquilo que eu tô falando. É difícil. Então, a pessoa que vai lá, não é performance mesmo. Eu canto, eu já errei Não é tantas artista, é vezes. testemunha. Eu já errei tantas notas, E- eu errei errado. E Deus foi lindo, porque a igreja adorou, não depende de mim, né? Sem contar que muitas vezes ele canta, o critério dele é aquilo que ele gosta. Não é Aham. pra ele ver. Ah, Sim. Vou cantar o que eu gosto. Não. Exato. Aham. E o Max falou um negócio legal sobre esse negócio do louvor e estar diante do povo. Porque tem um texto que eu amo muito, né? Quem me conhece sabe que eu sou aficionado por sala de oração. E se tem um texto que eu gosto sempre de falar para os músicos de sala de oração é o Salmos 22:3, cara. Que fala assim, o Senhor Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Beleza. Como que Deus pode habitar no louvor de uma igreja local se o nosso louvor não é bíblico? Cristo Santo. Isso sim. Aí a gente distorce esse texto, entendeu? Sim. Ah, não estamos cantando louvores, mas é bíblico? Fala dos atributos de Deus? Existem músicas, né, cantadas vezes hoje não em música. dia que se tu for analisar a letra, tu não sabe realmente se aquilo ali está falando de algo, de um testemunho bíblico ou se é uma música romântica, Uhum. né? Eu tenho gente, não é uma crítica, olha. Pode falar o que quiser, mas eu tenho uma dificuldade de chamar Deus de você. Para mim, Deus é o Senhor, é tu, eu falar você, eu tenho dificuldade. Mas é minha, tá? É a minha dificuldade. Uhum. Para mim, Deus é tu, é o Senhor, é o grande. Eu falo assim, se você é. Eu tenho dificuldade. Porque para mim, Deus é o maior respeito. Para mim, você é igual o seu nível, é igual o Max, pessoas como eu.
eu estou dizendo eu, tá? Para mim, Deus é o tu, é o grande, é o Senhor, é o magnífico. Não consigo chamar Deus de você. Mas não quer dizer que eu estou dizendo que eu não tenho essa intimidade de buscar. Não é isso. Para mim, Deus é o grande, é o poderoso. Eu tenho dificuldade de chamar de Deus de você. E as músicas hoje em dia, tem muitas que tem. Mas a dificuldade é minha. Ela é minha, não estou dizendo que tá errado, mas ela é minha. Entendeu? É aquilo que eu falei no início, que muitas vezes, né, são coisas pessoais. E você não pode colocar o que é pessoal dentro do louvor, dentro da igreja, dentro da liturgia, né? Que é a mesma coisa que eu pegar um texto que não está na Bíblia e querer enfiar ali dentro ali. Quer dizer, aí é um gosto pessoal. Gosto pessoal não entra numa liturgia. O que entra na liturgia é a palavra, é a Bíblia. E nada mais. O que passar disso, não fecha. Balela. É. Beleza. Eu vim de uma geração diante do trono, né? Mas, Primeira fase, né? Deixar claro, primeira fase, né? 98, 99. Então, acho que preciso deixar de 2000, 2001, não estou enganado. Então, quando começa uma canção, que a primeira frase é preciso de ti. Preciso Meu de perdão. ti. Então, é uma declaração assim. Sim. E foi assim, foi os louvores que me moldaram ali. Gostava muito, apesar de ter começado muito antes. Aham. Eu cantava com playback na igreja. Eu vi essa fase do Max. Eu vi. Fita cassete que tu arrumava o ponto da música com a caneta Bic. Exato. CD, não era CD, era fita cassete. Rato de igreja. Aham. Nem usa E- playback mais. Não. Não, hoje eu sou E crente. E o Diante do Trono. Eu tenho uma música que eu gosto do Diante do Trono assim, cara. Eu não sou, Deus me deu. Temperamento de colérico, de melancólico. E eu sei dos lados negativos, né? Do meu temperamento de colérico. Mas tem uma música do Diante do Trono que me quebra. É aquela assim, dá-me um coração igual ao teu. Então isso já fere meu testemunho. Aham. Tem um coração. Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. É por isso que eu digo que é a hora que a gente mais mente na igreja quando a gente canta. Aham. É. É a hora que a gente mais mente quando você canta. É difícil você viver o que você canta. É. E o grande parte daquilo que você falou, que às vezes você está cantando que você nem sabe o que você está dizendo ali. Né? E é complicado. Louvor para mim é algo assim que eu amo música. Isso é outra coisa que eu já trouxe lá do mundo, né? Então então eu vim para a igreja e eu sou da geração do Ademar de Campos, Grupo Ló, Azaf Borba. Life, Azaf Borba, esse pessoal que cantava a Bíblia, o poeta Sérgio Lopes, né? Que as músicas dele é tudo música, né? Que tem fundamentos bíblicos. Então, não que eu não gosto do que tem hoje, gosto, né? O que eu digo às vezes é a falta de critério, às vezes, que nós temos para escolha de algumas músicas, né? Mas eu vou falar, eu já falei aqui, vou repetir aqui. Todas as músicas que eu vou tocar, quando você manda o teu sermão, por exemplo, eu vou ver o que é que você vai pregar para poder escolher as músicas, né? Mas eu escuto todas as músicas primeiro. E esses dias eu ia botar uma música aqui que era para aniversariante, eu escolhi aqui uma música muito bonita, eu vou botar, mas eu não. Aí me toquei e disse, pô, mas eu não escutei essa música, eu fui escutar. E o cara, no final, ele vai dizer assim, ó, se tu não for junto, vai dar merda. Desculpa falar. Mas é o lindo, né? Aham. Eu digo, se eu não escuto, eu tinha colocado isso. Olha onde é que eu ia. Desculpa vocês aí que eu falei isso aqui agora, né? Mas é só para você ter uma ideia do que está acontecendo hoje. Né? Então hoje não dá para você pegar aqui, não, mas é uma música que eu gosto. Não, a música eu gosto, agora o cara é. O problema é o seguinte. Entendeu? Então isso é complicado. E isso, olha, o que a gente já fez de discussão em igreja sobre música, sobre hinos, sobre coisa, porque um gosta de um tipo, outro gosta de outro, e não dá para você juntar tudo. Então o critério para mim tem que ser o quê? É a Bíblia. Entende? É Bíblia. É bíblico? Vamos embora. Mas se não é bíblico, descarta. A primeira canção que eu cantei com playback tinha 11 anos e era Santo Deus, Usa-me, da Cristina Mel. Ah, eu também. Ah. Como é que eu sei essa música. Ah. Como é que começa? Da palha. Santo Deus, Tu és a vida em mim, o amor que não tem fim. Tu és Senhor e Rei, para todo sempre.
é santo. Cantei no playback também. A vergonha. Então, Nossa, a amava primeira essa coisa que me música. marcou justamente já falava da santidade de Deus. Mas olha a teologia. Aham. Santo, santo. Aham. Pensei, meu Deus, como é que eu vou questionar isso? Tu és a vida em mim. Nossa. E era o apelo a ele me usar, né? E tem o Aham. coro que falava, usa-me. Nossa, então tem muito essa A terceira, minha vida em tuas mãos. a terceira pergunta para finalizar. E aqui eu vou dar uma ajuda pro Max aqui com o texto aqui. Então a última pergunta é: a teologia, né? Ela esfria a fé do discípulo da igreja? Daí tem um texto que é muito famoso, que é 2 Coríntios 3:6. A letra mata, mas o espírito vivifica. Fez a pergunta e já respondeu. No meu entendimento, fez a pergunta e já respondeu. Eu acho como em tudo, né? Tudo precisa de equilíbrio. Tudo precisa de muito equilíbrio. Toda obra da criação, se a gente vê desde o início, tudo funciona por meio do equilíbrio. Aí Deus coloca tudo em equilíbrio. A obra criadora que a gente estava falando antes no pré-programa, né, que a gente citou sobre isso, foi Deus colocando ordem no caos. Tudo estava desequilibrado, ele ficou colocando equilíbrio em todas as coisas. Tanto que, eu não sei agora os dados científicos ali, mas se a Terra for movida por questão de centímetros, já não é mais compatível com a vida. Para ver como tudo está tudo está num perfeito equilíbrio. E quando a gente fala da palavra, também, aquilo que vai ser garimpado da própria palavra para se criar, então, a teologia, né, a doutrina, ela tem que estar em equilíbrio. Né? Tem que estar em equilíbrio. Quando a gente começa a ver algo que começa a machucar os nossos ouvidos, esse negócio não tá legal. Se a gente for analisar, tá desequilibrado. Tá desequilibrado. Tudo é feito... Eu vejo assim, a perfeição, né, que Deus estabeleceu está no equilíbrio. Tudo tem seus limites, tudo tem o seu equilíbrio, né? O que separa a terra da água? O que impôs os limites aos mares? A ordem de Deus. A ordem de Deus. Até Ele estabeleceu o equilíbrio. Ele estabeleceu o equilíbrio. Então, eu acho que a teologia tem essa mesma função, estabelecer o equilíbrio. Né? Porque como é que... Vamos começar pelo um novo convertido, um neófito. Né? A gente fala ali de Jesus que morreu por ti e tal, e amor, e não sei o que lá, e a graça e misericórdia. E daí ele vai pegar a Bíblia. Então agora eu sou crente e vou ler a Bíblia. E ele vai começar a ler o livro de Gênesis. E daqui a pouco ele vai dizer, não quero mais essa Bíblia. Que Deus é esse? Que confusão é essa, meu? Que logo ali adiante já estava tudo virado no alho, já vamos acabar com tudo, vamos mandar dilúvio, Noé vai fazer uma arca. A mente do cara buga, né? Por quê? A gente precisa estar instruindo e estabelecendo as coisas no equilíbrio. No equilíbrio. Se a gente deixar, né, um neófito começar a tirar suas próprias conclusões, deixar ele sozinho, sem instrução, ali vai começar já um pensamento desequilibrado acerca da própria palavra. Por isso que assim, a gente começa lá na igreja com o princípio mesmo. Com a primeira matéria, né, que inclusive é o curso que eu dou, que é chamado curso de fundamentos. Nossa primeira matéria é panorama bíblico. Você vai dizer, não, a gente vai pegar a Bíblia ali, a primeira coisa que a gente vai ver é o índice. E vai entender os períodos. A forma com que Deus tratava com o povo. E aí você vai começando a entender que tudo, né, aconteceu passo a passo de forma equilibrada. Se eu destemperar a palavra, né, começam a surgir as heresias. Então, como em tudo na vida, eu acho que existem as ressalvas, né, e existe também a boa teologia. E a boa teologia é aquela que leva as coisas em equilíbrio.
Eu lembro que lá na ISEC, e a gente às vezes aquela coisa, né, que você quer pregar sem ser pregador. O meu patrão era o engenheiro Gleison, e eu dei a Bíblia para ele ler, eu queria que ele lesse a Bíblia. E ele começou a ler Gênesis, né? E quando chegou lá em Juízes, aí onde cheguei lá, ele perguntou: Nivaldo, eu quero falar contigo. Eu digo: quando eu acabar de ler aqui, vai sobrar alguém? Porque estava naquela parte da guerra de matar todo mundo. Vai sobrar alguém? Eu digo: o que é que tu lendo? Eu não soube responder para ele, porque... Claro, eu não soube responder para ele, porque lógico, hoje eu já entendo que se eu fosse hoje, eu não iria mandar ele ler, ele começar, ia dar lá a pau nessas casas. Mas não, naquela época, para mim, era o certo, não, contanto que ele lia a Bíblia, né? Mas ele começou a ler e não entendeu nada, ele viu aquela matança toda, ele falou: de volta, no final, sobra alguém aqui? Eu digo: sobra, né? Mas nem eu sabia que estava respondendo para ele. Então isso é muito comum, né? Da gente, às vezes, querer... aquilo que você falou, né? Você traz um pregador sem saber se o cara realmente quer que ele vai pregar, se ele vai pregar. E nós colocamos muita gente hoje no púlpito por necessidade, né? E quando você começa a colocar pessoas por necessidade, não tem um violonista hoje, fulano, ele toca para nós, né? Você nem sabe quem é o cara, onde é que ele veio, o que é que ele faz durante o dia. E aí você começa a colocar fogos estranhos em cima do altar. E aí nós queremos que o culto fique bom, né? Que seja excelente. Só que nós cometemos esse erro de não valorizar, não buscar, por exemplo, o que é qualidade? É o bom instrumentista? Não, qualidade é o bom cara, o bom cristão que vai usar um instrumento. E ele precisa ser o instrumento principal. Se ele não for, o violão não vai fazer diferença. E muitas vezes nós fizemos isso. Mas eu não tenho um violonista, eu vou botar o cara lá, mas o cara, a vida dele é virada no alho. E aí você vai colocar esse cara para adorar o Senhor. É como você levar um bezerro com defeito para ser o holocausto do Senhor. O culto foi bom. Bom pra quem? O Max falou. Quem? O Max falou um negócio bom ali dessa parte do ensino, que daí eu tava me lembrando, o Max tava falando que tava me lembrando uma parada muito massa. Tem lá em Atos, quem é bom de Bíblia vai saber, que Priscila e Áquila, né? Áquila é judeu, ele é casado com Priscila. Daí eles conhecem Apolo. Apolo é judeu. Atos fala que Apolo é judeu, culto e entendido da palavra. Só que ele só conhecia o batismo de João Batista. E daí fala que Priscila e Áquila caminham com ele e ensinam o batismo no Espírito Santo. Só que a palavra deixa claro também que Apolo foi um dos principais ali apologetas, porque ele debatia com judeus, provando pela escritura que Jesus era o Messias. Então era um cara mega instruído, mega culto, mas que faltava entender o batismo no Espírito Santo. Mas ele já era muito ferramentado. Conhecer a Bíblia só pelo conhecimento, história, até a cronologia certinha, é uma coisa. Agora, você ler a Bíblia com aquilo que você falou, com a fé, né? Com a direção do Espírito Santo, com alguém te conduzindo às verdades, é outra coisa, porque ela é um conteúdo vasto, só que ela é vida, né? A Bíblia não é feita para conhecer só. A Bíblia foi feita para ser vivida. Cada ensinamento ali foi feito, não é para você conhecer, é para você viver. É para você viver a verdade, não viver os enganos, etc. Então, a Bíblia, ela é viva. Por isso que, para mim, ela salta, sabe, né? A maior... Salta das letras, assim, cai no coração. E Jesus deu uma declaração tão contundente, né? Ele fala: as minhas palavras são espírito e vida. A única coisa que explica a Bíblia é a própria Bíblia. Não tem outra. Mas também a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Quem quiser fazer o que quiser, pega um versículo fora de contexto, o desequilíbrio. Pega o que está hoje, né? O que temos hoje é isso. Então, esse texto que eu usei, gente, é o texto que muitas pessoas na igreja usam, pessoas que são ignorantes no conhecimento bíblico. Daí usa esse texto. Não, mas a letra mata. A letra mata, o espírito vivifica. Aí usa como desculpa. Sim. E o pessoal que é muito do conhecimento vai falar: mas essa loucura de vocês não é Deus. Não precisa fixar para estudar, não. Mas eu quero trazer algo que eu aprendi com o Hernandes Dias Lopes, num vídeo que ele estava dando uma aula lá no Jesuscope. Ele falou assim, é uma declaração de Jesus. Ele falou assim, Jesus falou assim: vocês erram porque vocês não conhecem a Sagrada Escritura
e nem o poder de Deus. Nenhum dos dois. Então nós temos o lado que é dos pentecostais, que conhece o poder de Deus, mas não sabe nada do conhecimento de Deus. E temos os reformados, que conhecem o conhecimento de Deus, mas não conhecem o poder de Deus. Fica assim a labareda. É o equilíbrio. Aí a gente entra numa questão já denominacional e é mais. Mas a gente sabe que Não, toda igreja tem as pessoas ignorantes da Bíblia e aqueles que só gostam do conhecimento. E pra mim, esses que eu não gosto de falar, aquelas pessoas que não conhecem a Bíblia, elas são massa de manobra. No sentido assim, elas não conhecem, elas vão ouvindo o que tem. Elas vão ouvindo e vão recebendo e vão, na verdade, se desencaminhando, né? Mas ali, voltando na questão, em relação de ser muito poder ou mais doutrina, né? Eu acho que nós não fomos feitos, né? Não sei o que vocês pensam em relação a isso, mas eu acredito que nós não fomos feitos para andarmos todos juntos. Por quê? Se fosse para todo mundo andar junto, o povo não tinha sido separado em 12 tribos. A Torre de Babel estaria muito bem estabelecida. Saíram um só povo do Egito. Só que houve a necessidade de separar em 12 tribos. Eu acho que cada tribo tem a sua identidade. Sim. E cada uma contribui com aquilo que ela desenvolve. Sim, com certeza. Então, só que volto novamente no mesmo ponto. O problema está quando tudo isso fica desequilibrado. Uhum. Tudo isso fica desequilibrado. A gente já foi aqui citando vários pregadores, já fomos de uma ponta a outra. E todos eles, de alguma forma, impactaram a vida da gente, não é? E nós absorvemos, seguindo o que diz a própria palavra, né? O que é bom eu retenho, o restante eu lanço fora. Lição de Paulo. Eu retenho o que é bom e o restante eu lanço fora. E por que eu digo isso? A gente estava ali no início do panorama bíblico esse ano e a gente chegou no ponto da Torre de Babel. E existem inúmeras explicações para o que aconteceu na Torre de Babel. Existem as interpretações que são literais. Deus veio e dividiu realmente os dialetos ali. Passou a um falar de um jeito, falar de outro. Como existem também as outras questões que são mais sociológicas. Digamos, como estavam ali todos reunidos, mas eles foram se segmentando nas questões de serviço e produção. Nós vamos ter uma grande construção, então uns vão preparar a madeira, outros vão preparar os tijolos, e foram se subdividindo. E assim foram criando seus próprios dialetos. Seus próprios dialetos. E assim a língua se repartiu. Existe toda essa explicação. Fiquei pensando, nossa, é interessante, porque existe um salto, né? Da Torre de Babel, tem um povo construindo uma torre, as línguas se repartem, e o passo seguinte é a família de Terá em Ur dos Caldeus. Não é? Gênesis 11, 12, 13. Então ali existe um salto muito grande de quando era um único povo e depois o povo se repartiu. Então criou os dialetos, criou as tribos, criou, né, as regiões, as divisões geopolíticas. Isso me deixou pensar, né? E às vezes a gente vai colocando esses pensamentos e fica já... Pois é, será que aconteceu da forma, né, que Deus veio assim num único lance e repartiu as línguas, ou existe essa questão sociológica? A gente fica assim pensando. Só que quando eu vou para o Novo Testamento, Atos 2, eu creio de uma só forma. Que ele veio e repartiu as línguas e pronto. Então, tudo isso a gente precisa pesar demais na balança. Pesar demais na balança. Se eu passo esse tipo de conhecimento para frente, porque no momento que eu falo, pessoas vão crer dessa forma. E aí, daí é onde está a responsabilidade de quem está ministrando. Porque lá, na Torre de Babel, eu coloquei um será.
pode ser isso como pode ser aquilo. Mas quando eu chego em Atos 2, não, só foi isso. Não, Deus veio e repartiu as línguas. Porque Atos tem uma palavra ali que se distingue muito. O de repente de Deus. E daí no último versículo termina assim, ó. Que eles falavam em outras línguas pela capacitação do Espírito Santo. Pronto. Então, Atos 2 não tem como tu refutar não ele. tem como refutar. E uma foi usada para dispersão. A outra foi usada para juntar novamente. Unir. Então, tudo isso é garimpo. Tudo isso é garimpo. Vamos agora. Meu Deus, a gente podia ficar aqui a noite toda. O seu Nima já tá. Tô nervoso já. Tudo isso é garimpo da palavra. Agora nós vamos. É? O Max vai falando as suas considerações finais, depois o Luciano. Amém. Se o Tony vai aguentar não falar, mas ele tá com. Não, ele vai Vou falar, ele Eu vai vou falar falar. porque eu ainda quero puxar o assunto daquilo, Então puxa. da influência que nós vivemos hoje, de algumas questões que a gente não lembra, que é a teologia da libertação, a teologia Isso da tem outro prosperidade. Próximo programa. Próximo Porque programa a gente hoje, promete. muito do que vive a igreja hoje, essa influência dessas Sim, a gente pode até chamar Os o Max. desequilíbrios. desequilíbrios. Aí, ó. Olha, tem uma parte 2. Tem uma parte 2. Se o Max vir, a gente continua. Vamos lá. Considerações finais pra gente terminar este programa, porque o assunto, gente, acho que não vai terminar nunca. A gente ainda vai estar diante de Deus falando tanta Perguntando coisa. aí. Aham. Deus, não é nada, a gente vai estar tão feliz no céu, todas as dúvidas vão ter se acabado. Vamos lá. Quem que vai começar? Eu falo e você termina o programa com as suas considerações finais. E não faz o fechamento. Vai lá, Max. Suas considerações então. Agradecer vocês mais uma vez, né, pela recepção. Presbítero Amém. Nivaldo, irmã Marisa, muito obrigado. Cris, Luciano, sabe, pode contar comigo. Né? Só é difícil fechar a agenda, né? Difícil a agenda, mas a gente faz, né? Deus faz, aham. Fico muito feliz. Fico nervoso, assim, para começar a falar, mas sai. Mas é um tema que me chama muita atenção, né? Eu sou autodidata, não tenho nenhuma formação teológica. Recomendo alguém, se for voltar no assunto, assim, pastor Loamir Silveira, né? Ele é bacharel em teologia, ele é fantástico. O homem é uma metralhadora. Ele começa a falar assim, ele numa pregação ele vai de Gênesis ao Apocalipse. Já recomendo ele aqui. Amém. É uma pessoa excelente. E eu sou autodidata. E aconteceu primeiro por uma aptidão pessoal. Eu gosto de ler. Só que não só a questão de leitura. A minha vida mudou aos 16 anos com o batismo do Espírito Santo. Ali eu comecei a ver as coisas de uma forma diferente. Já não era mais só uma questão de conhecimento, de saber as coisas, mas era aquilo que quando eu lia, algo se movia aqui dentro, algo aquecia aqui dentro. Vida. Isso transformou a minha vida. E nós não esperava pregar, né? Eu já participei de igreja pentecostal, e recebi muitas palavras, muita revelação. Como eu cantava, vinha assim, porque tu vai gravar CD, e não sei, e vinha, sabe, essas palavras desse tipo. E essas, eu pensava, poxa, eu já canto, tá me faltando só perder a timidez. Acho que isso é possível. Na minha cabeça era possível. Mas tinham outros que me falaram, Deus vai te fazer pregador da palavra. E essas eu olhava para mim e dizia, não é possível. Essa não tem condição. Eu olhava para mim e não via a mínima condição de pregar. Porque eu tinha pânico. Assim, meu pior dia de aula era dia de apresentação de trabalho. Né? Eu detestava dia de apresentação de trabalho. Porque era o meu pior desempenho na sala de aula, era apresentando trabalho. Pelo pânico de falar na frente das pessoas. Só que olhando para minha vida hoje, que palavra se cumpriu? CD não existe mais. Não gravei CD,
e nem vou gravar, né? Por mais que seja da vontade de Deus, talvez me levantar nessa questão de louvor e adoração, CD não vai acontecer mais. Mas, porque os tempos mudaram. Mas também nem quero, para mim é um tempo que passou. Só que, de outra forma, algo que eu não esperava, mas para ver como não existe limites para o poder de Deus e daquilo que Ele requer de nós, não existe nenhum tipo de limite, eu não deixei de sentir vergonha, eu não deixei de ser tímido, não deixei de ficar em pânico na frente das pessoas. Isso não passou. Só que hoje existe uma força que me move a enfrentar tudo isso. E isso não vem de mim. Isso vem dele. Porque, seguindo a liturgia do culto, quando chega ali no momento da oferta, que eu sei que a próxima etapa é a palavra, naquele momento eu quero um buraco no chão para eu me jogar. Eu quero sair correndo dentro da igreja. Quando eu subo o púlpito, que eu tô ali com o microfone na mão, arrumando as coisas assim, né, ligando o tablet, abrindo a Bíblia aí na palavra, a minha mão começa a fazer assim, eu respiro fundo e cumprimento a igreja. E daí eu começo a falar. E aí venceu. E eu esqueci que eu estava nervoso. Que coisa boa. E ali começa. Então, hoje, pregar é um cumprimento daquilo que Deus, né, queria fazer através de mim. Sim. Por isso que hoje eu enfrento os meus medos para cumprir esse propósito. Porque se eu faço, é por ele, é por causa dele. Por mim eu não faria. Por mim eu ficaria só na leitura bíblica, só nas minhas anotações, só no... Até achei que poderia ser um excelente escritor, mas nunca um pregador. Sim. E hoje quando as pessoas me convidam para pregar, leva uma mensagem lá para nós, meu Deus, eles não sabem. Eu não consigo às vezes enxergar aquilo que as pessoas estão enxergando. É porque é algo que não vem de mim, vem do Senhor mesmo. E assim a gente vai garimpando a palavra. E nós estávamos em 2017 num evento que é feito pelo F-Hope, o ONFIM. 2017. O pastor Juliano estava junto. Né? Influência dele também de ter ido lá. E nós estávamos na fila para ir para um workshop de louvor e adoração. Só quem era envolvido com louvor ia para esse workshop, quem não era ficava na ministração principal. E na fila vieram 3 jovens. Eu estava na fila, centenas de pessoas na mesma fila, eles vieram em mim. E daí eram 2 moças e um rapaz. E o rapaz falou: Deus assim tem uma palavra de conhecimento acerca do teu ministério. Não tinha começado assim essa fase assim de pregação assim tão constante. Já tinha pregado, mas com muita reserva. E ele disse: Deus manda dizer que vai te fazer um pregador. E a partir de agora, as palavras da Bíblia vão saltar os seus olhos. Você vai começar a passar pelos mesmos textos e enxergar coisas que você não tinha enxergado antes. E a partir dali, essa palavra começou a se cumprir. Eu comecei a passar por textos da Bíblia que eu já tinha passado e falei: como é que eu não enxerguei isso aqui antes? E hoje eu vou lendo e a gente acaba viajando, né? Vai indo, vai. Porque a gente precisa aprender a nos enxergarmos pelos olhos de Deus. Né? Precisamos deixar a nossa visão, a nossa humanidade um pouquinho de lado, né? As nossas vontades e se enxergar pelos olhos de Deus. Para mim foi um momento crucial, assim, da nossa grande perda. É Gênesis 3, capítulo 11, quando Adão fala que estava nu e Deus pergunta para ele: quem disse que tu estavas nu? Quem mudou a visão que você tem sobre você? Como você passou a se enxergar dessa forma? Porque veio o pecado e nos tirou essa ótica. Alterou essa ótica. Eu já me vejo com os meus próprios olhos humanistas e não me vejo mais através daquilo que Deus quer que eu veja. E então eu tenho tentado, para
fazer isso um ministério de pregar a palavra, eu faço esse exercício todo dia. Eu esqueço a minha visão humanista, né? As perspectivas que eu tenho de mim mesmo, e começo a enxergar sob a ótica de Deus, aonde Deus quer que eu esteja, o que Deus quer que eu veja. Amém. E isso começou a mudar a visão de tudo. Amém? Amém. Pode falar? Teologia de extrema importância para mim e para sua vida. Luciano. Eu recomendo, né, que nos acompanhe, que você tenha um mínimo de esforço e um mínimo de iniciativa para comer livros, estudar a palavra, participar de EBD, né? Eu quero incentivar, cara. Eu também sou autodidata, mas tem um negócio que eu quero incentivar, cara, que você não pode depender dos outros para ter conhecimento. Eu sou o cara assim, faça você mesmo. Eu gosto dessa coisa assim, faça você mesmo. Cara, você quer conhecer, faça você mesmo, cara. Vai ler por você mesmo, vai estudar por você mesmo. Não dependa de outro. Não crie terceiros meios para você conhecer Deus. Vá ler a sua Bíblia, leia livros bons, né? Busque teólogos bons, né? Não fique esperando dos outros para você ter um estudo bíblico resumido. Vai você. É isso aí. Bom, eu estou muito feliz. Primeiro, eu estou me sentindo um Douglas Gonçalves aqui. Pelo amor de Deus, cara. Estou esperando esse cara aqui desde que vocês falaram da primeira vez, né? E eu tenho um carinho muito grande pelo Max, porque tem um ditado que a minha mãe dizia o seguinte: quem meu filho beija, minha boca endossa. O Juliano falou tanto bem desse cara para mim já, tantas vezes que o Juliano já falou dele. Eu tinha um desejo muito grande de ter o Max aqui, né? Eu já conhecia o Max lá da Arca, aprendi a apreciar o Max não pela pregação, mas nos louvores, né? É uma voz diferente que eu achava na época, né? Então hoje ter o Max aqui para mim, para Resgate, é uma honra muito grande, é um orgulho que eu tenho. O tema, cara, nós já estamos aqui há quase uma hora. Quase uma hora. Não, é que é gostoso. O assunto não acabou, a gente que resolveu Isso, né? isso sem contar o off, né? O nosso off que estava aqui, começou aqui antes aqui. Making Foi off, o nosso né, que a gente nosso começa make off aqui já estava bom demais. Então agora ficou melhor ainda. Eu quero de coração te agradecer, Max, né, por essa oportunidade que você dá a nós aqui. Espero voltar a ter você aqui mais vezes. Espero ter também a sua esposa aqui também, que ela volte aqui pra gente. Aliás, você devia fazer o convite, aquilo que eu falei para você, né? Vamos começar com de mulher para mulher, aquela coisa toda, e trazer alguns assuntos bíblicos aqui, alguma coisa nova. E dizer que está sempre aberto. E você, pedir a você que nos prestigie, que você deixe lá o seu like, que você curta, que você deixe o seu comentário positivo ou negativo, mas deixe o seu comentário. Isso é muito importante. Você tem uma ferramenta extraordinária, você que gosta de levar a palavra, imagine você tem hoje aqui, sentado onde você está agora, de curtir, de compartilhar, de mandar essa mensagem para outras pessoas, e com certeza esse assunto você já deve ter falado, ouvido falar, ou já deve ter falado também, então você pode sim deixar sua participação num próximo programa, eles vão estar respondendo, ou até ao longo da semana eu passo para eles, mas não deixe de participar, não deixe de curtir, não deixe de nos ajudar aqui. É uma oportunidade que você tem de cumprir o ídolo do Senhor, de levar essa palavra adiante, né? Não perca essa oportunidade. Sou muito grato a você, ao Luciano, a Cris, sempre feliz, né? Por mais essa oportunidade que vocês estão nos dando aqui a Rádio Resgate, né? Não só a Rádio Resgate, mas também a Maralto, que é a FM Menina dos Olhos de Deus, que retransmite com a gente também. Então eu fico muito feliz. E como eu disse, para mim hoje o dia tá ganho. Marcos, obrigado a cada um de vocês e até Tchau, uma gente. próxima aqui na mesa com a Resgate.